Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho. Como sempre estou acompanhado por Pedro Cabrita e Pedro Filipe, os nossos dois analistas. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Vamos começar por analisar o ranking das escolas do ano letivo passado. Foram analisadas 614 escolas, com uma média nacional de 9,46. Estas são as piores médias desde 2010. Só uma em cada 10 escolas apresentaram médias positivas. Pedro Filipe, tendo em conta estes resultados e tendo em conta a evolução desta situação das escolas, como é que se justifica, como é que Nuno Crato pode justificar esta situação? Assim, Nuno Crato não tem que justificar a situação, tem que analisá-la e tirar consequências. A primeira coisa que me apraz aqui dizer é a maneira como estes rankings são feitos e as suas consequências futuras. Isto é, faz-se um ranking com elementos que já foram criticados por alguns sindicatos, já sabemos que estas coisas nunca são consensuais, é impossível agradar a gregos e troianos, valem o que valem, mas os elementos estavam feitos à partida e agora, no fim, quando saem as avaliações, foram postos em causa. Depois, tendo em conta estes resultados, o Ministério da Educação dá um crédito de horas, que acaba por se traduzir quase num crédito orçamental, às escolas que têm melhores classificações. Mas isto, que teoricamente pode parecer meritório, na prática o que vai fazer... Não tem nenhum efeito. Não tem nenhum efeito. Tem um efeito perverso, que é o efeito de agravar as simetrias que já temos entre escolas públicas. Porque se temos uma escola que já tem excelentes condições, porque está em Lisboa, tem alunos todos de uma classe socioeconómica, porque tudo isso é tido em conta na avaliação, e todos de determinado padrão e com uma média muito elevada, essa escola obtém bons resultados e ganha ainda mais crédito de horas para ter mais professores, melhores condições, melhores equipamentos. A escola... deixa-me só concluir. A escola que tem dificuldades, porque está em Estarreja ou mesmo numa zona metropolitana com maiores dificuldades que todos nós conhecemos, desde a Amadora, Loures, por aí, tem uma má classificação, vai ter as mesmas condições que tinha ano passado. No futuro, isto vai agravar ainda mais estes resultados. Esta situação que o Pedro Filipe referiu, sendo considerado perversa, ou seja, as escolas com mais dificuldades são aquelas que são menos apoiadas, é uma situação que faz sentido por agora, ou seja, na teoria, como o Pedro disse bem, tem alguma lógica, mas depois na prática, como é que se consegue justificar às escolas que têm mais dificuldades a menor falta de apoio, Pedro Cabrita? Bem, eu não leio aqui falta de apoio. Aquilo que eu ouvi foram créditos de horas. Sim. Portanto, não quer dizer que não haja apoio às escolas que estão nos últimos lugares do ranking. Para mim, a situação ideal era não haver rankings. Porquê? Porque eu acho que os rankings prejudicam um bocadinho estas questões e lá está, porque são muito subjetivos, porque é como no futebol, o ranking foi feito de que maneira, que tipo de pressupostos é que foram tidos em conta. Achas que levanta questões? Claro que levanta, e a verdade é que houve bastantes discussões à volta disso, portanto os rankings são sempre perigosos. No entanto, eu percebo que tenham que existir rankings, mas aqui o ponto relativamente a isso do crédito de horas, eu também não concordo. Acho que os resultados deviam ser meramente informativos, gráficos, não para ajudar ou deixar de ajudar as escolas. Porque lá está, e o que o Pedro disse, as escolas têm melhores resultados através do quê, não é? Nós não sabemos, à partida, uma escola muito bem gerida pode não ter resultados bons, porque lá está, os alunos não têm a capacidade socioeconómica e não têm o apoio familiar para tirar boas notas, portanto, é muito difícil nós conseguirmos fazer uma ligação entre o resultado da média final da escola e a boa vontade de quem a dirige. Portanto, acho que é sempre perigoso entrar por aí. Porque é muito mais fácil, lá está, um diretor de um conselho diretivo de uma escola aqui em Lisboa, numa zona mais chique, numa zona com maior poder económico, do que uma zona, por exemplo, no meio do Alentejo ou no meio da Beira Interior. Portanto, acho sempre perigoso avançar com esse tipo de coisas. Aliás, no tempo do Sócrates, e lembramos, não tem a ver com Sócrates em si, mas naquele tempo nós tivemos os melhores resultados sempre nas escolas, porque havia uma série de ganhos, lá está, que a União Europeia estava a dar para quem tivesse bons resultados, e então, de repente, lembro-me que de um ano para o outro a média dos exames finais das escolas aumentou uma percentagem, qualquer coisa de extraordinário. Portanto, é muito difícil estar a fazer esse tipo de julgamentos, é sempre dúbio. Eu não estou de acordo com o Pedro. Eu concordo que hajam rankings até para isto, até para que... Não, mas eu não disse que não hajam rankings. Eu disse que, em termos idílicos, era bom que não houvesse... Não, mas o Ministério da Educação tem que ter uma noção da evolução, não é? Da evolução permanente do estado das escolas. Sim, mas o Ministério da Educação ter isso não precisa de, por exemplo, isso ir para os jornais. Deixa-me só dizer aqui uma frase deve ser transparente. do Ministério da Educação e Ciência, que eu acho interessante para esta discussão, que ele disse na apresentação dos resultados
que nós não estamos propriamente interessados em discutir rankings, no sentido em que esta escola passou à frente da outra. Então, pegando aqui nesta vossa questão, para que é que servem estes rankings? Ou seja, qual é que é o principal intuito para o Ministério da Educação e Ciência? Na maneira como eu o vejo e como eu idealizo, estes rankings era exatamente isto, para fazermos uma aflição. Porque isto acho que é o que acontece em qualquer empresa. Vamos aqui pensar no Estado como empresa. Se o Ministério da Educação tem estas escolas para gerir. Todos os anos me sai um relatório. Como é que elas estão? Evoluíram favoravelmente? Evoluíram negativamente? Não precisa haver rankings para fazer isso. Mas o ranking é isto. Mas não é necessário É um isso. relatório. Podemos ver quem é que melhorou, quem não melhorou e não ter que fazer rankings. Como é que tu vês quem é que melhorou? Quem é que melhorou sem fazer tudo? Fazes, por exemplo, fazes só dos resultados. Tu, para fazeres este ranking tem o quê? Que pressupostos é que estão lá dentro? Eu, por exemplo, não sei quais são. Eu não sei se são discutíveis, não é? São sempre discutíveis porque tudo é discutível. Então são discutíveis. E não vais arranjar uma fórmula que seja universal e consensual. O que eu estou a dizer é necessário que se faça a avaliação individual de cada uma das escolas para perceber o que é que há a melhorar em cada uma delas. Por exemplo, Nuno Crato também referiu, por exemplo, que nós estamos interessados nos rankings é que as comunidades locais e que toda a sociedade portuguesa tenha acesso ao que se passa nas escolas e perceba como é que as escolas se estruturam. Isto é uma justificação que faz sentido. Aí, através do ranking, para se ter consegue rankings. perceber isso? Percebem? Faz-vos Claro que algum não, tipo de ligação? porque lá está, a leitura do ranking é dúbia, eu volto a repetir. Como é que eu sei que uma escola... Repara, uma escola que está à frente no ranking pode ser porque tem muito menos alunos do que outra. É muito mais fácil uma escola que tem meia dúzia de alunos, tudo isso se calhar está ter um ponderado. ranking... Não sei se está. Tudo isso está ponderado no ranking, todo isso. Até a análise socioeconómica dos alunos, a localização, tudo isso é ponderado. Os Eu critérios disse é são ponderado, baixos. então Depois é engraçado que depois as primeiras escolas que estão são normalmente escolas particulares Isso não e quer privadas. dizer- Uma coisa é ser ponderado. É coincidência, uma não é? coisa, então, mas repara, tens uma escola privada com uma média de 15 valores, como tens. A média nacional é 9, claro que vai estar em primeiro lugar. Eu, por exemplo, acho que as escolas privadas não deviam estar no mesmo ranking que as escolas públicas, porque não partem dos mesmos pressupostos, nem têm o mesmo tipo de apoio. Tem que Um estar. aluno não dá dinheiro nenhum à escola pública Partem do mesmo e o pressuposto aluno da sempre. escola privada se calhar dá lá Mas 400 espera, ou 500 mas o euros ranking não por avalia o mês. dinheiro que nós demos para aquele para Mas é que ali. isso Avalia importa os também, programas não é? são os mesmos e porque, repara, são exames nacionais que são exatamente isto, são nacionais. Não é só Mas os as exames escolas- nacionais, também está mas lá as- as médias da escola Estava das aqui a referir-me disciplinas. Não é? aos dos 12º. Mas é que há aqui uma questão interessante, que é, por exemplo, a Academia de Santa Cecília, pela terceiro ano consecutivo, fica em primeiro lugar, e a primeira escola pública só aparece no 26º lugar. Esta disparidade, esta assimetria entre as privadas e as públicas deveria ser separada, como Pedro Cabrita diz, ou devia ser tudo englobado porque fazem parte do mesmo pacote nacional? Não, tem que ser tudo englobado. Faz parte do mesmo pacote nacional, como tu disseste e bem. Depois tem que ser interpretado à luz dos condicionantes. Tudo aquilo que tu disseste, da melhor localização, condição socioeconómica dos alunos, condições sociais e de estrutura familiar, obviamente que numa escola privada, obviamente, eu estou a mandar aqui uma generalização, que pode ou não ser injusta, vendo casuisticamente, tem todas as condições para ser melhor, e é daí que vêm esses melhores Eu não resultados. percebo, para mim os benefícios deste tipo de rankings é dar às escolas privadas publicidade para que depois tenham mais alunos e mais dinheiro. Para mim não vejo grandes vantagens nisto. Eu não acho isso, até porque o Estado não vai dar nenhum crédito de horas às escolas privadas. Eles são só para as Então lá está, públicas. então porque é que as escolas privadas estão no ranking? Porque têm que aparecer no ranking. Não percebo. Repara, se os critérios são os mesmos da frição, um aluno, quando concorre para a faculdade, concorre em igualdade de condições com um aluno de uma escola privada, sim ou não? E a escola privada concorre com os mesmos graus que uma escola pública, por exemplo, para este ranking? Não. Sim, são exames, repara. Só está... Olha, falando exclusivamente, não, mas não é só falando dos Estás a falar nas provas de exame 12º, nacional. 9º ano, 5º ano, agora todos eles têm provas de nível nacional que são iguais. Sim, nesse Por isso, ponto de os vista, alunos- mas tu quando lês este ranking nunca vês é a escola que está melhor nos exames nacionais, vês no global. Normalmente toda a gente diz, olha, quem ganhou foi a escola X, é a melhor. Não é, foi a melhor nos resultados dos exames nacionais. Não, a leitura é sempre, é a melhor escola. Mas isso, Acho que só traz publicidade. As pessoas podem ler disso dessa maneira, mas isso é uma maneira um pouco redutora, até porque isso tem a ver com os próprios alunos, pode ter uma geração que seja melhor ou outra pior, o professor, quer dizer... Passando para um outro tema, vamos analisar o derby do passado sábado entre o Benfica e o Sporting para a Taça de Portugal. Foi considerado por muitos um dos melhores derbys dos últimos anos em Portugal. Um jogo que ficou marcado por vários golos, vários casos do jogo. O que eu queria saber da vossa opinião para já é se o vencedor foi um justo vencedor ou se haveria aqui a possibilidade de aquele golo final cair para qualquer uma das equipas. Concordo com a tua leitura final, acho que foi um jogo de roleta russa, podia ter ganho o Benfica, podia ter ganho o Sporting. Acho que nenhuma das equipas iria sair do jogo derrotada psicologicamente porque ambas deram tudo por tudo, foi um jogo magnífico.
houve bolas no poste, houve sim casos, mas há sempre casos. A equipa que sai derrotada diz sempre que saiu derrotada por causa dos casos de arbitragem, já estamos habituados a isso, e aí nesse caso é tanto o Benfica como o Sporting. Eu acho que foi um jogo muito belo, acho que, e do ponto de vista do Benfica, acho que o Benfica deveria perceber até que ponto é que, não tendo vendido nenhum jogador esta temporada, deveria estar uns furos acima do Sporting. E, como veio na capa de um jornal no dia do jogo, o Benfica tinha um orçamento quase 10 vezes maior do que o Sporting, e o jogo foi ali taco a taco. Bem, podem dizer que é um jogo da taça e que os jogos da taça são sempre taco a taco. Eu vejo mais, e apesar do Benfica ter ganho, vejo mais méritos no Sporting, porque conseguiu, com uma equipa jovem, com uma equipa com um orçamento muito reduzido, fazer frente ao Benfica. Já tinha feito um bocadinho frente ao Porto, e o Benfica se calhar é que está um bocadinho fraco e não consegue superiorizar ao Sporting. Pedro Filipe, diz-me uma coisa, o Cardoso marcou 3 golos. Todo o drama entre Cardoso, Jesus, os adeptos, está sanado, finalmente? Não está sanado. O Cardoso tem marcado golos desde que chegou ao Benfica, são em média 30 por época, e todos os anos, cada vez que o Cardoso falha há uma grande parte da bancada central da Luz que continua a acusá-lo de todas as maleitas e de tudo o que tem acontecido mal ao clube, e a ver nele a razão de todos os males, enquanto, por exemplo, os jogadores como o Luizão, que se dirigem para a bancada e mandam adeptos para aqui e para ali, para sítios que eu não posso dizer aqui em direto na rádio, continuam a ser bem amados e a ter braçadeiras de capitães e a não lhes acontecer nada. Há coisas que são das pessoas, e esta intimidade que se ganha não se conseguem explicar nem em termos de números, nem em termos de hoje o Eusébio foi dizer que se não fosse ele, o Cardoso já estava fora do Benfica. Vai dar uma entrevista e eu acredito, e o engraçado é eu acredito nisto. Outra coisa que também, a falar no derby, fiz esta pergunta ao Pedro, deixa-me só dizer-te isto. O Benfica ganhou, se foi justo ou não sei. Sei que mais uma vez mostra uma instabilidade psicológica que não é compreensível. Sofrer mais 2 golos de lances de bola parada, não conseguir segurar em casa uma vantagem de 2 golos em 45 minutos sobre um rival que tem uma equipa que é muito esforçada e que dá muito mérito a este Sporting, ao seu treinador, Leonardo Jardim, e estes jogadores estão agora aqui a surgir, como o William Carvalho, que tudo prevê que se vai estrear agora para a seleção. Sim, jogadores baratíssimos. Sim, mas que são muito aguerridos. Mas mais uma vez não dá para explicar como é que uma equipa em casa chega ao intervalo a ganhar por 3-1. O jogo estava morto. Estava morto aquele jogo. E de repente, 3-2, no último minuto, 3-3, sempre de bola parada. Já na Liga dos Campeões, como é que o Benfica sofreu golos de bola parada? Faz-me pensar que o Benfica na Liga dos Campeões não vai ter qualquer hipótese. Porque a jogar assim, a sofrer golos desta maneira, qualquer equipa forte da Liga dos Campeões, como normalmente acontece, o Benfica não vai ter hipótese. Mesmo que passe a fase de grupos, ele vai cair na primeira. Eu quero só saber também a vossa opinião, antes de passarmos para o Minuto Livre, de um aspecto que eu acho que é interessante também, que é o tratamento das claques. Viu-se o que é que aconteceu à claque do Porto durante o jogo no Dragão. Esta de respeito, acho que existe a palavra respeito mútuo entre o Benfica e o Sporting, entre as claques também, acham que tornou o jogo também mais bonito de se ver? Ou seja, os adeptos tiveram uma postura muito calma uns com os outros? Não tiveram uma postura muito calma, até houve confrontos nas imediações da Luz. Acho que as coisas estavam mais bem preparadas, como sempre acontecem, quer quando o Benfica vai ao Alvalade, quer quando o Sporting vai à Luz. O contingente da PSP é o mesmo, não é o mesmo, mas está mais bem preparado, e não há coisas estranhas como as que acontecem lá em cima no Dragão e que persistem a acontecer, que também tem a ver com a própria deslocação em si, que é muito mais difícil controlar. É muito mais difícil controlar adeptos que vão de carro, de autocarros e de comboio para o Dragão, do que adeptos que se reúnem à porta do seu estádio e fazem um percurso a pé. Não, é assim, eu acho que isso é um problema que tem acontecido em Portugal já há muitos anos. Ainda não parou. Eu acho que os principais responsáveis são os dirigentes, porque continuam sempre a incitar à violência, não diretamente, mas indiretamente, e acabam por ser eles os grandes responsáveis por estas situações que acontecem todos os dias e nos jogos, principalmente nos derbys. Vamos passar agora para o Minuto Livre, hoje da autoria de Pedro Filipe. Foi no século XV, mais especificamente em 1482, que Diogo Cão desembarcou na foz do rio Congo, em território que hoje pertence à Angola. Depois de anos de colonização, seguidos de uma luta feroz pela independência, finalmente, no dia 11 de novembro de 1975, o país reconquistou a sua soberania, passados mais de 4 séculos após a sua perda. Praticamente nesse mesmo dia, flagrou uma guerra civil que, para além de ter dizimado milhares de vidas inocentes, suspendeu durante quase 30 anos o processo evolutivo, económico e social do recém-formado país. Desde o período que dista entre o fim da guerra em 2002 até à data de hoje,
Angola conheceu níveis de crescimento económico apenas ao nível das grandes potências emergentes. No mesmo período, a crise e a má governação arrastavam Portugal no caminho inverso e invertiam a balança de forças entre os dois países. O outrora colonizador territorial agora suspira para ser colonizado financeiramente pela antiga colónia. Mais do que acreditar em países irmãos, acredito que os 500 anos de história comum que Portugal e Angola partilham são indeléveis, tal como indelével é a sua vontade de permanecerem juntos, de estreitarem laços e enriquecerem o espaço da lusofonia. Não há maior lição de liberdade e soberania do que a que é dada diariamente pelos povos de ambos os países, tanto lá como cá, e que promete continuar, independentemente dos caprichos, das querelas e das vontades institucionais dos representantes dos dois países que nisso insistem, apesar de conhecerem o prejuízo que daí advém para ambos. Esta foi mais uma edição de Olhar de Lince. Já sabem que se quiserem enviar sugestões de temas, podem sempre fazê-lo para o nosso e-mail, olhardelince.fm@gmail.com. Este programa vai ainda repetir na próxima quinta-feira, da parte da manhã e também da parte da tarde. Da minha parte, Filipe Carvalho, da parte do Pedro Cabrita e do Pedro Filipe, tenham o resto de um bom dia.